E aí pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net, elas não são de minha autoria, e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto, como violência extrema e abuso. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, o herói ou monstro? Nezumi estava infeliz. Se houvesse um lugar como o inferno, Nezumi pensou que soava como um bom lugar para passar férias. A escola do inferno era dolorosa e exaustiva, física, emocional e espiritualmente. O que havia de errado com o capitão dele? Ele era um sádico? Isso explicaria muita coisa se ele fosse. Nezumi estava atualmente esparramado em sua cama dura, tendo se mudado para a sede da Anbu um dia depois que ele conversou com os Hokage e Inu Senpai sobre se juntar ao zoológico, que acabou de coincidir com seu 7º aniversário. Era exigido de todos os agentes para viver dentro do edifício Black Ops. No início, Nezumi não estava tão entusiasmado com a ideia, mas agora, depois de 6 meses no lugar, ele nem percebeu mais. Ele classificou-o como apenas outra coisa que ele tinha que fazer para sua aldeia. Hoje foi um dia particularmente doloroso. Sua habilidade de manipular energia natural era incrivelmente avançada, e a única pessoa que poderia ajudá-lo a aumentar sua proeza com isso ainda não estava disponível. O sábio dos sapos era o tipo de pessoa que era muito difícil de encontrar se ele não quisesse ser encontrado. Aparentemente ele não queria ser encontrado no momento. Primeiro e segundo mês. Seu treinamento consistia no material Anbu usual exigido, que incluía um monte de estudos. A Anbu tinha que ter um certo nível de conhecimento em assuntos externos e domésticos. Nezumi descobriu que ele não era o maior fã de livros. Mas ele fez o que lhe foi dito, no entanto, realizando tudo o que Inu jogou em seu caminho. No segundo mês ele tinha sido pessoalmente treinado pelo Hokage na maneira de administrar uma aldeia. Havia muita política e outras coisas chatas envolvidas, mas Nezumi absorveu tudo. Ele planejava se tornar o maior Hokage, como Konoha nunca viu. Ele realmente queria se sentir livre e despertar de novo. A única maneira de fazer isso era protegendo sua aldeia, seu povo. Terceiro mês. Outra grande parte de seu treinamento consistia em aprender outras habilidades shinobi. Inu lhe disse que ele precisava ser mais versátil. Um pônei de um truque só, o que quer que isso significasse, era algo que ele não queria ser. Inu, que agora era mais seu sensei do que qualquer coisa, primeiro ensinou a escalar árvores, sem utilizar as mãos. Isso era algo que ele realmente gostava de fazer. E só levou 10 minutos. Inu Senpai, depois de uma longa e detalhada lição sobre controle de chakra e chakra, explicou-lhe que parecia que ele tinha um controle de chakra anormalmente incrível. Tal nível de precisão era algo que aparentemente apenas Tsunade, que por acaso era outro Sannin com quem ele compartilhava algo, poderia realizar. Senju Tsunade era uma médica Nin, e ele estava a par com ela quando se tratava de controlar chakra. Ele guardou isso no fundo de sua mente para pensar sobre mais tarde. O que estava lhe faltando era versatilidade, versatilidade e versatilidade. Após o exercício de caminhada da árvore, Inu Senpai ensinou a fazer a mesma coisa, mas na água. Isso, também, foi incrivelmente divertido. Também levou apenas 10 minutos. Decidindo que ele precisava jogar coisas mais difíceis no menino, ele começou a ensiná-lo Shunshin, cintilação corporal, que demorou um pouco mais para o menino aprender. Desta vez, levou 15 minutos. Isso estava começando a intrigar Inu. O garoto disse que podia entender tudo desde que estivesse vivo. Isso fez Inu começar a questionar: Jutsu estava vivo? Porque se assim for, Nezumi era capaz de entender toda e qualquer técnica, desde que fossem realizadas dentro de sua área sensorial. Isso era impossível, porém, a única técnica que ele ouviu falar que poderia entender jutsus desta maneira, era possível apenas com o que foi implantado em seu olho esquerdo, o Sharingan. Se fosse verdade, quais eram os limites do garoto? Ele tinha algum? O pensamento começou a fazer cada vez mais sentido.
Nezumi era incrivelmente maduro, longe de qualquer coisa que uma criança de 7 anos deveria ser. Ele era capaz de falar como um adulto, ver as coisas do ponto de vista de um adulto, e entender o mundo adulto. Então, como ele fazia isso? Inu nunca foi de acreditar que a idade traz sabedoria. Ele conhecia muitos idosos imprudentes e tolos. Ele pessoalmente pensava que a experiência trazia sabedoria, o que não era a mesma coisa. Você poderia viver sua vida inteira ignorante se estivesse protegido ou recluso. Obviamente, porém, uma criança de 7 anos, não importa o quão difícil sua vida possa ser, não tinha a experiência necessária para ser tão sábio nos caminhos do mundo. Outra coisa permitiu que ele fosse tão maduro. Essa coisa tinha que ser sua habilidade de empatia. Se ele pudesse realmente entender os outros, então ele tinha que ter começado por entender seus sentimentos. Aprender sobre amor, ódio, ciúme, ganância, luxúria, alegria, tristeza e tudo mais é estranho para alguém tão jovem. Essa era a única explicação que Inu poderia inventar sobre como uma mera criança poderia compreender as emoções que ele era capaz de sentir. Isso era impossível, o que apenas o tornou ainda mais especial. O resto do mês ele tinha usado para chegar a um nome para a energia natural tangível que ele usou, pois já há algum tempo ele estava pensando em como chamá-la. 4º mês. Nezumi foi então ensinado o Shuriken Jutsu. Isso tomou muito do tempo dele. Foi difícil para ele jogar o kunai no início porque suas mãos eram tão pequenas. Depois que Inu lhe ensinou um truque que ele costumava fazer quando era jovem, aparentemente ele era um jovem prodígio também, que envolvia seu chakra, ele pegou o jeito rápido o suficiente. 5º mês. A próxima coisa que Nezumi teve que aprender foi furtividade. Ele estava um pouco nervoso no início, mas depois de algumas semanas ele pegou o jeito. Depois foi o treinamento de Kenjutsu. Depois do primeiro dia, Inu pensou que finalmente tinha encontrado algo em que o garoto não era bom. Ele percebeu o quão errado ele estava uma semana depois. O corte nas costas dele ainda latejava para lembrá-lo disso. 6º mês. Ultimamente, Nezumi aprendeu muito ninjutsu, decidindo que era seu favorito. Com seu controle perfeito de chakra, aprender genjutsu era bem mais fácil, e seu taijutsu ainda estava se desenvolvendo. Com a energia natural fluindo em seu corpo, ele nem precisava aterrissar seus ataques em seu alvo. Ninjutsu, no entanto, foi o que mais interessou Nezumi. Com suas técnicas de energia natural de sábio, que ele agora chamava de energia natural dourada, que ele poderia manipular, ele já estava à frente da maioria dos Jounins quando se tratava de poder. Mas ele não podia confiar apenas nisso, um pônei de um truque e tudo mais. Então o Hokage e Inu começaram a ensiná-lo ninjutsu elemental. As afinidades do loiro eram vento e fogo, o que também era especial. Ele não tinha uma Kekkei Genkai relacionada às duas naturezas, mas nem por isso, só o fato de ele já ter duas afinidades que se complementavam, foi incrível. É por isso que o Uzumaki estava tão exausto no momento. Inu Senpai conhecia muito ninjutsu, assim como o Senhor Terceiro, e eles estavam se certificando de jogar o máximo possível deles em Nezumi. Seu corpo estava dolorido e manco, mas ele amava cada momento. Lembrou-lhe que ele estava ganhando força para fazer o que era necessário para ser feito. As coisas iam mudar quando ele saísse destas paredes. Os inimigos de Konoha pensariam 2 vezes antes de atacar. O povo dele conheceria a paz. Nezumi seria um herói. Melhor ainda, Nezumi seria um monstro. Fazia um ano inteiro desde que ele entrou para o zoológico, e Nezumi tinha finalmente sido liberado como pronto para o campo. Ele estava perto dos 8 anos agora, e ele era um membro certificado da Anbu. Ele estava nervoso agora, hoje foi o dia em que ele conheceu o resto do time do Capitão Inu. Ele entendeu as palavras de Inu quando disse que a equipe levaria um tempo para se aquecer com ele. Ele era o agente mais jovem da Anbu que as nações elementares já tinham visto. Os outros só precisavam ter certeza de que poderiam confiar nele para cuidar de suas costas, afinal, um aliado incompetente pode danificar mais o time do que um inimigo poderoso. Inu estava extremamente feliz, uma vez que ele e o loiro eram muito parecidos, patriotas até o núcleo, mas ainda se importavam com a vida de seus companheiros acima de tudo.
Quando Kakashi lhe disse que aqueles que abandonam a missão eram considerados lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos eram piores que lixo, Nezumi adorou o ditado tanto que perguntou se ele poderia viver sob essa regra também. Kakashi, claro, disse que sim, ele nem precisava perguntar. A velocidade em que o loiro foi capaz de aprender e processar, bem, qualquer coisa, foi incrível. Inu não sabia de nada que o garoto não pudesse fazer. Ele pensou que Nezumi era forte no início, mas depois que Jiraiya finalmente apareceu, Inu rezou para que ele nunca desertasse. Ter que lutar contra seu Kohai algum dia seria bem ruim para a saúde de qualquer um. Eles morreriam, simples assim. Ele não era invencível, porém, e Inu estava feliz que o loiro percebeu isso. Qualquer um pode cair quando fica arrogante ou em menor número. As mortes dos imensamente poderosos, segundo Hokage e terceiro Raikage, provaram esse fato. Nezumi respirou fundo. Aqui vamos nós. Ele sussurrou, empurrando através das portas duplas da área designada da equipe Ro. Ele foi imediatamente recebido com olhares. Havia um garotinho com o uniforme padrão da Anbu e eles não gostavam de onde isso ia dar. O agente Uzumaki prestou atenção em seu entorno por um momento. O quarto era de tamanho médio e espartano. Tudo o que havia eram paredes cinzas e 3 sofás pretos muito grandes. Os sofás foram montados para que fossem conectados, e uma longa mesa de vidro estava centrada no meio deles. Ah, Nezumi Kohai, você conseguiu! Inu gritou sobre o silêncio palpável. Venha aqui, eu vou apresentá-lo a todos. Nezumi engoliu seco, mas obedeceu no entanto. Sim, senhor. Quando o loiro chegou ao capitão, Inu colocou a mão no seu ombro. Pessoal, gostaria que todos conhecessem Nezumi. Ele vai ser designado para a equipe Ro por um tempo. Ninguém disse nada, mas não precisava. Nezumi podia sentir o que pensavam dele. Ótimo, estamos presos com um pirralho. O que o Hokage está pensando? Ei, ele não é. Não, não pode ser. O último quase fez Nezumi vacilar, mas ele manteve a compostura. Espero que possamos trabalhar bem juntos. O loiro se curvou. Inu limpou sua garganta. Certo, bem, vamos reportar a Hokage-sama. Acho que está na hora do novato assumir sua primeira missão. Nezumi engoliu seco. 2 meses se passaram, 2 meses desde que ele entrou para a equipe Ro e eles ainda o tratavam como lixo. Ele era oficialmente o censor da equipe e não ficava na linha de frente, que é o que ele queria ser, e as missões que eles realizaram tinham pouco uso para suas habilidades. Ele previu uma emboscada inimiga há 2 semanas atrás, mas aparentemente isso não era algo que justificasse muito respeito. Ele estava treinando há tanto tempo e ainda não conseguia despertar. Foi um pouco irritante. Nezumi estava atualmente correndo pelas florestas que ocupavam a fronteira de Rainukuni e Tsushinokuni com Tora e Usagi, 2 das pessoas que menos gostavam dele. Inu Taisho disse que se ele trabalhasse mais com eles teriam que se aquecer com ele mais cedo ou mais tarde. Nezumi duvidou disso, mas seguiu ordens mesmo assim. Os 3 estavam fazendo uma simples patrulha de fronteira, certificando-se de que todos ficassem em seus próprios países. Bastante simples, certo? Nada era simples no mundo shinobi. Nezumi sinalizou para os 2, parando sua viagem rápida. O que é isso, garoto? Tora perguntou, irritado que o loiro estava segurando-os. 2 pessoas estão vindo direto para nós. Ele sinalizou com o código Anbu. Eles também não são amigáveis. Ele levou mais um segundo para analisar o shinobi que chegava, tentando entender o que ele estava sentindo. Seus olhos se abriram. Merda. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like pois me incentiva a continuar postando cada vez mais, lembrando que embora a fanfic não seja minha ainda dá muito trabalho para editar e postar. Se puderem passem lá no site do criador da fanfic e deem um suporte para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo capítulo.